Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós começamos uma série sobre o propósito dos milagres de Jesus. Por que será que Jesus ele realizou os milagres? Só porque havia uma necessidade? Só porque as pessoas chegavam até ele implorando, pedindo para que então ele fizesse algo em favor da vida delas? Lógico que Jesus fluía em compaixão. Jesus olhava para as pessoas e ele sentia compaixão. Ele sentia a dor da necessidade daquelas pessoas e por isso ele curava. Mas nós precisamos entender que Jesus ele veio para revelar o Pai, para glorificar o Pai aqui na terra, para mostrar a atuação do Pai através dele. E por isso ele também realizava esses milagres. Esse era o primeiro foco. O primeiro propósito era glorificar o Pai através das realizações, das manifestações do poder do Espírito Santo, através da vida dele, curando, libertando, restaurando pessoas, multiplicando os pães, os peixes, e daí sucessivamente é aquilo que nós vemos com relação aos milagres de Jesus. E essa aula, na realidade, ela é uma série de aulas falando sobre isso, falando sobre o milagre de Jesus. E uma coisa interessante que você precisa entender é que quando nós estamos vivenciando algo na nossa vida, exemplo, precisando de uma cura específico, seja na nossa saúde ou orando em favor da vida de alguém, nós precisamos fortalecer a nossa fé fazendo o quê? Lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, lendo aquilo que Jesus realizou, para que a nossa fé seja fortalecida naquilo que nós esperamos em Deus, naquilo que nós apresentamos ao Senhor em oração. E é por isso dessa aula, para ajudar você a não só saber sobre os milagres de Jesus, mas que você possa entender que em Jesus você tem aquilo que você necessita. Lógico que tudo passa pela vontade de Deus, pelo tempo do Senhor em nossas vidas. E em tudo isso, você nunca deve esquecer que em tudo isso, Deus será glorificado através da minha e da sua vida. Os milagres não acontecem ou eles não acontecerão porque nós somos amados, porque nós somos queridinhos, porque nós somos exclusivos de Deus. Não, não é sobre isso. Você precisa entender que tudo que possa acontecer na sua vida é para a glória de Deus, é para que Deus seja conhecido através das nossas vidas. Então, quando nós testemunhamos de algo que o Senhor fez em nossas vidas, é para que o Pai em Cristo seja glorificado. Então vamos lá. Propósito dos milagres de Jesus. Os propósitos dos milagres de Jesus eram para apontar a existência de Deus, glorificar ao Pai e demonstração da grandeza do seu poder e a revelação de Jesus como Messias e o Filho de Deus. Então, tinha esse propósito. Jesus não curava apenas por curar, sem objetivo. E nos dias de hoje não é diferente. Sempre fazia a ponte com a sua mensagem. Ele realizava os milagres, mas ele também pregava, ele ensinava as pessoas. Quando Jesus alimentou a multidão, em João capítulo 3, versículo 35, e é importante também que você acompanhe as leituras bíblicas na sua Bíblia, ainda que esteja aí passando o texto bíblico, você esteja ouvindo a leitura, mas é importante você acompanhar. Vamos lá? João capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha que algo extraordinário, né? Então ele se revela como o pão da vida. Há uma fome, há uma sede, há uma necessidade na vida das pessoas. Então ele manifesta aquilo que as pessoas estavam necessitando, estavam precisando, buscando nele, mas tudo isso para glorificar o Pai. Ele abriu os olhos do cego. Isso está em João capítulo 9, versículo do 1 ao 10. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou,
este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Olha que coisa interessante. Os discípulos fizeram uma pergunta. Jesus diz: nem o pai, nem ele, nem os pais, nem ele pecaram para que ele nascesse desse jeito. Mas para que o nome de Deus seja glorificado. Acontecerão algumas coisas na minha e na sua vida que aparentemente nós não iremos conseguir entender, humanamente falando, mas se buscarmos ao Senhor em oração, o Espírito Santo revelará aquilo, qual é o propósito e o que Deus tem com relação a isso. O primeiro momento não é de desespero, ainda que possamos passar por um momento desse. Não é de dúvida, de perguntar, murmurar ou perguntar para Deus no sentido, porque eu não mereço passar por isso. Mas buscar saber qual é o propósito. Qual o propósito do próprio Deus com relação a essa situação? E o que é interessante é que nem os vizinhos, as pessoas que os conheciam, puderam de fato reconhecê-lo. Isso significa que não foi só uma abertura da visão, fazendo com que ele enxergasse. Esse rapaz agora, aparentemente, para algumas pessoas mesmo que já conviviam com ele, não estavam acreditando: será que é ele? Será que não é ele? Essa é a transformação que Jesus faz em nossas vidas. Quando as pessoas olham para nós, elas não devem enxergar em primeiro lugar aquilo que somos, mas a transformação, a glorificação do Pai em nossas vidas. Ele se revelou como luz do mundo, ainda que nós já lemos nesse texto, mas eu quero ler mais uma vez, nós queremos ler mais uma vez para você. Agora é isso em João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Luz do mundo, não humanamente, não falando sobre o globo terrestre, mas a luz para as pessoas. Luz na Bíblia é entendimento, abrindo o entendimento, tirando as trevas. Que trevas são essas? A falta do conhecimento da palavra, de quem é Deus. E só podemos conhecê-lo lendo a sua palavra. Também as trevas da ignorância, mesmo conhecendo a Bíblia, mas não entendendo da forma que ela se revela, o que de fato ela quer dizer. Eu não falo agora de estudando profundamente a Bíblia, conhecendo ao Senhor através da sua palavra, pedindo para que o Espírito Santo possa falar, ministrar, te ajudar nesse tempo de busca de ensinamento. E aí então, tendo clareza, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz das pessoas, eu sou o entendimento, eu sou o conhecimento, sou eu que revelo. Isso significa luz. Jesus também ele se revelou e revelou ao Pai através da ressurreição de Lázaro. João capítulo 11, versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aí a gente já sabe que Lázaro veio, saiu, e o Pai foi glorificado, o Pai foi exaltado, o Pai foi revelado ali naquele momento.
Tudo que possa acontecer na minha e na sua vida é para a manifestação da glória de Deus, é para que o Senhor seja glorificado, seja revelado às pessoas. Jesus afirmou ser a ressurreição e a vida. João 11:25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos os milagres de Jesus têm um significado espiritual, pois indicam uma realidade que não podemos ver, muito maior que a qual podemos ver, e com isto se abre o plano da redenção da humanidade. Significa algo. Tudo que Deus faz, tudo que Jesus faz, tem um propósito. Tem um propósito espiritual, tem um propósito físico, lógico, mas também espiritual. Portanto, os milagres de Jesus apontavam que o Senhor deseja curar o homem tanto na esfera física como espiritual. Por exemplo, na cura do homem paralítico, Mateus capítulo 9, versículo do 1 ao 2. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua própria cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. No primeiro momento, Jesus concede perdão aos seus pecados. E em segundo lugar, vem o milagre da cura física, e que também comprova a sua autoridade para perdoar pecados. O primeiro propósito de Jesus na minha e na sua vida é conceder o perdão dos nossos pecados. Eu e você somos pecadores, nós pecamos o tempo todo, de uma forma consciente ou inconscientemente. Então, através do nosso olhar, do falar, do agir, e precisamos sempre avaliar a nossa conduta, o que estamos fazendo e como estamos fazendo, o que estamos falando e como estamos falando, e então entregar a nossa vida a Cristo todos os dias, porque uma cura física Ele pode fazer. Agora, me perdoar só se eu reconheço que de fato eu preciso desse perdão, porque eu sou um pecador e preciso desse perdão, então eu vou até a Ele. Então as duas coisas acontecem: Ele me perdoa, Ele me cura. Ele me perdoa e me cura no meu interior, Ele cura a minha alma, Ele me liberta, e o processo da cura física. Significado dos milagres de Jesus. Ao observarmos esta lista, podemos constatar que a maioria dos milagres de Jesus foram milagres de cura. Jesus não queria ser popular ou satisfazer as pessoas que assistiam. O milagre da cura, além da cura física e aliviar o sofrimento das pessoas, tem um significado muito maior que aponta a Jesus como Cristo, o Messias, que vem com toda a autoridade, que tem toda a autoridade no céu e na terra. O significado de todos os milagres de Jesus eram essencialmente que o reino de Deus esteja se manifestando. Ele estava implantando o reino de Deus, manifestando o reino de Deus somente não, mas implantando o reino de Deus, o governo de Deus na vida das pessoas. Mateus capítulo 12, versículo 28. Mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Alguns fariseus chegaram até Jesus dizendo que ele expulsava, ele curava, ele realizava as manifestações, os milagres, ele expulsava demônios pelo próprio Beelzebul. E Jesus rebateu essa fala deles, até porque ele também ensina que o reino das trevas não pode estar dividido. Para que ele opere, ele precisa ser unânime, eles estão juntos. Infelizmente, a igreja de Cristo é uma igreja dividida, o povo de Deus é um povo dividido, mas o reino das trevas ele não é, e principalmente o reino dos céus. Então, se há um espírito de divisão, de contenda na sua vida, coloque isso diante do Senhor.
para que então o Senhor te cure, te liberte no seu interior e você passe a experimentar a grandeza de Deus na sua vida e através da sua vida. Os milagres apontam para o domínio total de Jesus sobre tudo e todos, sejam visíveis ou invisíveis, espiritual ou físico. Tudo se curva perante Jesus, sua palavra, sejam elas enfermidades, demônios, natureza e até morte, se assim for a vontade do Senhor. Portanto, os milagres de Jesus não são para a glória própria, para a glória humana, para que alguém seja popular, para que alguém seja visto, seja engrandecido, para satisfazer a vontade e desejos humanos, mas chamar o homem ao arrependimento, sair da sua vida de pecado para uma vida nova. Essa é a proposta do céu para a minha vida e para a sua vida. Que você possa experimentar a grandeza de Deus, sabendo que não somos merecedores e que não é para nos exaltar, nos colocar em posição de honra, de destaque, seja na igreja, na família, nada disso. Viva uma vida de arrependimento, viva uma vida de humildade, seja simples na sua maneira de viver e manifeste a glória de Deus através da sua vida. Essa foi a nossa aula de hoje e nós te aguardamos na próxima aula que nós falaremos sobre os milagres de Jesus. Deus te abençoe.